constante nesta quarentena, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque devido ao isolamento social, nós estamos ficando mais tempo diante das telas dos aparelhos digitais para resolver as coisas do nosso dia a dia. E pode ser por este motivo que as nossas dores de cabeça estão aparecendo com mais frequência. E aí, para falar sobre isso, eu vou conversar com a oftalmologista, né? E hoje a nossa convidada é a Denise Barroso, ela está aqui por chamada de vídeo. Toda atenção para você de casa. Muito boa tarde, doutora. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. E para a gente começar, é importante fazer esse destaque, né? Nesse período, a gente fica muito de frente dos aparelhos, televisores, e aí a gente sente mais dor de cabeça. Quais são os cuidados? A gente tem que ter uma distância média, tudo isso influencia? Tudo isso influencia, e isso é uma tendência que não vai voltar mais atrás, né? Então, todas as idades vão precisar de alguma forma de mídia, para se comunicar, para trabalhar, para várias coisas. Então, primeiro, é importante a gente entender por que dá isso com mídias digitais e não dá com o papel, né, a leitura. Então, na verdade, o que acontece são reações diferentes do olho e do cérebro a um caractere da tela do computador, né? Então, assim, quanto maior a dificuldade que a gente tiver de focar naqueles caracteres da tela do computador, mais distante a gente vai estar de um ponto que a gente chama de ponto de acomodação. E aí ele vai causar o cansaço visual, que a gente chama fadiga visual, que pode ou não levar às dores de cabeça. Para a gente não ter isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Sim. Né? Então, em várias etapas. Então, principalmente, a gente vai começar pelas alterações da tela. Como você falou, tem distância sim. Qual a distância ideal? A distância ideal é a gente ficar entre 40 e 50 centímetros da tela e numa altura em relação aos olhos um pouco inferior à tela, entre 10 e 15 graus da distância do olhar, né? Porque olhar para cima cansa mais. A outra coisa, como tudo vai partir da capacidade que a gente tem de focar aquele caractere, então tudo que tem na tela, a resolução da tela, o tamanho da fonte, o tamanho da tela também, que é recomendado acima de 19 centímetros ou polegadas, se você vai trabalhar direto com tela, que ela seja de LED, e o uso de filtro, se você não tem antirreflexo nos seus óculos, o uso de filtro na tela do computador. Essas telas modernas já vêm com isso, né? Então isso diminui o nosso cansaço e melhora a capacidade da gente se adaptar a esses caracteres. A outra coisa é a mudança do ambiente de trabalho e dos hábitos do trabalho. Do ambiente de trabalho, o que é que é? O que a gente fala você tem que diminuir o máximo possível qualquer tipo de reflexo na sua tela, desde seja de pontos digitais do seu dedo mesmo, a poeira, a projeção da luz naquela tela, né? Então o ideal é que a gente ter o cuidado também com a limpeza dessa tela, né? Para que a gente tenha uma visão muito mais limpa daquele espaço, né? E a questão da iluminação, muitas vezes a gente vê que a tela está com mais brilho, com menos brilho, isso também pode influenciar. Sim, o ajuste de brilho é outra coisa essencial, né? O ajuste de brilho do computador e a diferença não muito grande de contraste entre o ambiente que você está, que não deve ser tão iluminado, e o brilho do computador. Então, tudo mais para médio do que para alto ou baixo, né? Tanto a tela quanto o seu ambiente. E que até luz fluorescente, por exemplo, às vezes estimula mais essa dificuldade, esse cansaço visual. Então, ou usa a luz fluorescente na sala de espectro total, ou é preferível a lâmpada de LED mesmo, para esses ambientes. É interessante que a gente não se percebe, né, com isso, mas o ajuste das configurações dos seus caracteres na tela são muito importantes. A outra coisa, Jaqueline, que eu queria passar nos Estados Unidos eles são bem práticos, né? Então eles têm uma regra que chama 20-20-20. A cada 20 minutos você deve piscar 20 vezes, né? Você tem que lembrar de piscar os olhos e você tem que parar um pouco e esperar 20 segundos ou de olho fechado ou olhando para algum ponto acima de 6 metros. Para quê? Para o olho entender que aquilo é um descanso.
Então, o olho entende como infinito alguma distância acima de 6 metros. Então, está o tempo inteiro focando na acomodação, isso também prejudica e lhe rende menos, né? Hoje em dia, a gente tem que ter um alto rendimento numa plataforma digital. Então, são cuidados mínimos que precisam ser vistos. Doutora, em relação a essa distância, principalmente o uso do celular, né? Muitas vezes a gente acaba assistindo filmes através do celular, lives, né? Com shows, inclusive por horas e horas. E aí pensar um pouquinho, como é que a gente pode fazer para que haja também todo esse cuidado. Numa live, por exemplo, a gente está lá assistindo, passa um tempo, né? E a gente lá o tempo todo assistindo, sem descuidar. E aí tem como a gente mesclar, fazer esse procedimento, essa dica que a senhora passou do piscar. É importante, inclusive, quando a gente está assistindo? Sim, é muito importante, porque assim, quanto maior o grau de atenção que você está numa coisa, você tende a piscar menos, porque você quer ficar alerta. Então, assim, tem pessoas que já têm tendência ao olho seco e o ambiente hoje em dia com ar-condicionado favorece. Então, o uso de lubrificantes e também muito importante o ajuste da visão. O que é isso? Você usar os óculos adequados. Quem tem erro de refração, miopia, hipermetropia e precisa usar óculos, mesmo para perto, os óculos vêm normalmente com o foco melhor, então você procura o seu médico regularmente, seu oftalmologista. E outra coisa, já vem com filtros de proteção contra a luz azul, né? Tem quase todos os antirreflexos, eles diminuem o reflexo tanto posterior como anterior à lente, e além disso tem as lentes apropriadas para o computador, né? Então, assim, para o computador que eu falo, para a tela de celular também, né? Que a gente vive mais no celular do que em qualquer outra coisa hoje em dia. Então, assim, não descuidar disso, ver se você está irritando os olhos, procure um oftalmologista para receitar um bom lubrificante, use sua correção, mesmo em ambiente de casa, use óculos e prefira, se você vai passar mais tempo, prefira usar filtros que bloqueiem essa luz azul que prejudica a visão. Certo. Quando a senhora fala da luz azul, muitas vezes a gente tem aquela dúvida, né, das duas luzes que nós temos em casa, no ambiente onde a gente fica muito de frente para o computador. O ideal é a luz branca ou essa luz azul, né? Porque a gente normalmente vai colocar no ambiente que a gente vai fazer o uso da tecnologia e aquele ambiente acaba sendo, né, onde a gente mais permanece durante o dia. Sim, excelente pergunta. Porque, assim, muitas vezes, muitas pessoas acham que o melhor é um ambiente natural, né? Uma luz natural, mas às vezes não, depende de onde vem essa luz natural. Então, que ela seja lateral. E se for no ambiente de trabalho, a gente ter isso, ter preferência por lâmpada de LED ou lâmpada de fluorescente com espectro total, de espectro total. Então, essas luzes causam branca mesmo. Essas luzes são as que causam mais conforto visual se você vai passar mais tempo. Sim. Com certeza. Olha aí, uma ótima dica, né? Tem outra dica que a gente possa passar, doutora, para quem está em casa, assim, de cuidados? Nesse período, né, também, a gente tem que ter um cuidado com a higiene dos olhos, né? A gente às vezes vai usando produtos em casa para a pele, aproveitando um tempo para poder fazer a higienização da pele e às vezes a gente não tem aquele cuidado específico com os olhos, né? O que é que a gente pode fazer na hora de limpar, por exemplo, retirada de maquiagem? Como é que a gente deve cuidar especialmente dos nossos olhos? Excelente, porque assim, a gente vê muitas pessoas com dificuldade de mídia, que meu olho arde, meu olho isso, muitas vezes é o uso de produtos de beleza, incluindo o protetor solar, né? Que depois de 2 horas ele causa resíduos no olho e, querendo ou não, isso irrita. Então, o que a gente chama de conjuntivite química, hoje em dia está muito... Então, todas as vezes que usar produtos de beleza, retirar esse protetor solar no horário do almoço, limpar bem o rosto e reaplicar se necessário. Se for usar maquiagem, usar demaquilante, além de água e sabão, demaquilante específico para rosto. E outra coisa que você falou rapidinho, que aí é bem importante mesmo, é a limpeza dos óculos, né, com água e sabão. Normalmente a gente usa detergente ou sabonete líquido e enxuga com toalhinha de papel ou até com papel higiênico, se for mais rapidinho do que você tiver ali, que são normalmente muito, muito macios. Então, e outra dica importante que
que a gente lembrou é o seguinte: tem muita dor de cabeça, hoje é a causa de maior causa de enxaqueca, de dor cervical, é a postura que a gente fica no computador. Então, regular a altura da cadeira e usar óculos apropriados, não os multifocais, mas os óculos para computador. Mesmo nas pessoas que têm mais de 40 anos, a gente costuma hoje em dia passar 2 óculos, um que seja multifocal e um que a gente chama que é uma lente regressiva, que usa para computador, além do brilho que diminui, mas assim, é uma altura para perto e intermediário, ela não tem para longe. Então, você diminui aquele movimento do olhar e aquele movimento do pescoço para estar focando na tela. Isso é uma coisa bem importante para ter um conforto durante longo tempo de trabalho ou de qualquer coisa no computador. E é importante, nesse caso, a gente observar que existe uma diferença, né, entre uma dor de cabeça causada pelo movimento, por passar muito tempo, né, de uma posição só, e dos olhos. Então, como é que a gente pode perceber que a nossa dor de cabeça, ela é exatamente pela fadiga ocular? Como é que a gente consegue, né, identificar, olha, tem algo que não está indo bem, já vi que é exatamente porque eu estou muito tempo exposto aí aos, né, vídeos, aos televisores, aos celulares. Como é que a gente consegue, tem algo que diferencie para a gente chamar já a atenção do público? Muito bem. Então, a gente tomando todos esses cuidados e você estando com os óculos adequados, né, com seu grau excelente e toda a iluminação, se você começa a ter dor de cabeça, e é um padrão de dor de cabeça que piora ao longo do tempo, depois de 2 horas de computador eu começo, e ela vai se repetindo com aquilo, essa é uma dor que tem muita chance de ser do esforço que você está fazendo para enxergar aquele caractere que está na sua frente do computador, né? As dores de cabeça que têm origem cervical, na verdade, ela também começa mais com um padrão aqui atrás, né? É uma dor constante, que ela não aumenta muito e você sai do computador e ela não melhora muito, e você vai dormir e ela não melhora muito, e normalmente você acorda e está com essa dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça que a gente acorda já com ela, normalmente não é um padrão relacionado à fadiga ocular. A fadiga ocular, você precisa se expor ao trabalho e se expor à mídia digital para você começar a sentir, né? E, diferentemente, e por que eu leio e não tenho, e quando eu vou para uma tela ler, eu tenho? Porque, na verdade, o contraste, o nível de contraste do caractere branco no preto, preto no branco, que digo, de um livro, ele tem um padrão de brilho, de nitidez, de borda, diferente do que a gente tem no computador, sabe? Então, assim, tem que seguir todas aquelas coisas, alteração de padrão de tela, de hábito, de tudo, para a gente descartar que seja de fadiga, mas normalmente é uma dor de cabeça que você não acorda com ela, é uma dor de cabeça que vem ao longo do tempo e que todos os dias. Uma pergunta também em relação ao derrame ocular, né? E as pessoas Sim. que ficam muito expostas, pode chegar a ter exatamente um derrame ocular por conta dessa exposição. A pessoa ela fica tendo mais chances de ter um derrame ocular por estar exposto, por trabalhar de frente de telas, com iluminação, tudo isso contribui ou não? Contribui. A gente tem descrita há mais de 20 anos uma coisa chamada síndrome visual do computador, né? Que ela inclui olho vermelho, irritabilidade dos olhos, lacrimejamento, dor de cabeça, dor no olho, e inclusive derrame superficial, né, do olho, essa partezinha branca ficando vermelha. Por quê? Porque você muda a estrutura da superfície, você expõe mais a fragilidade capilar. Então, se você está num ambiente de plataforma digital, que você tem normalmente uma exposição maior de superfície ocular, menos que você submete ao olho mais seco, né, por causa disso, você tem mais fragilidade mesmo. Então, às vezes, até um coçar faz com que esse vasozinho se rompa e venha o chamado derrame ocular. Mas tem sim, é a síndrome visual do computador, faz parte. Agradecer aí pelos esclarecimentos, por essa entrevista. É importante a gente também cuidar da saúde dos olhos, né? Porque muitas vezes a gente preocupada exatamente com esse período de pandemia, mas outros problemas de saúde, eles permanecem, eles continuam.
E, claro, a informação é essencial para todo esse processo, a gente consegue prevenir e tomar todos os cuidados necessários, não é? Sim, sim, até um bom detalhe, às vezes o COVID ele pode aparecer com conjuntivite, é um dos sintomas. Então, assim, não negligencie se você está com alguma alteração ocular, de procurar, mesmo nesse período, um oftalmologista. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, uma ótima tarde. A gente que agradece. Boa tarde para vocês. Olha aí, conversei com a doutora Denise Barroso, oftalmologista. E você que quer rever essa entrevista depois, é só ir no portal a8se.com, que lá você vai poder acompanhar essa e outras entrevistas que nós temos feito ao longo aí da semana, tá bom?